Boa noite a todos. Hoje é 1º de abril, seria o dia da nossa célula, mas por motivos de saúde, da pandemia, do coronavírus, a gente vai estar fazendo um estudo como passado pela igreja para ser feito, né? E para dar continuidade aos estudos, para a gente se manter vivo, né? Na busca pelo Evangelho e dar continuidade, o que Deus pediu para a gente dar, que seria pregar o Evangelho. E estudar é continuar, né? É o momento da gente estar caminhando sozinho, né? Com Cristo do lado, ao nosso lado, mas que a gente consiga caminhar sozinho e buscar a Deus sozinho, né? Pelo que a gente já aprendeu. Então a gente vai pôr em prática isso que foi o que já foi aprendido e dar continuidade, né? Como o tema vai ser como enfrentar o coronavírus, é o tema livre hoje do estudo da célula, a gente vai estar aqui falando sobre o que Jesus já tinha falado sobre essa fase, né, que a gente está ali, vai passar, né, está passando, e para a gente entender o que significa, né, que Jesus já tinha anunciado que seria o princípio das dores. Ali eu reservei 2 estudos, que seriam a parte de Lucas 21, do 5 ao 12, e de Mateus 4, do 6 ao 7. A gente vai ler a parte de Lucas, que Jesus já tinha anunciado para os discípulos, né? Ali na parte onde ele falava da destruição do templo, naquela época. Lucas 21, 5. Ele fala assim, a destruição do templo. Versículo 5. Falava alguns a respeito do templo, como estava orando, or, ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus, vedes as coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí ele começa a falar dos princípios das dores. Ele estava mostrando o tempo e ele estava falando da vinda, da destruição do reino, né, o reino maligno, então, da sua vinda, né, que aquilo ia se suceder com o tempo, as coisas iriam acontecer. Então ele já estava falando do futuro. Como ele era profeta, ele já estava prevendo o futuro, né, a situação que iria acontecer. Aqui ele foi lá no versículo 7. Ele fala dos princípios das dores. Perguntaram, mestre, quando sucederá essas coisas? Que seria quando ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. E que esse sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Perguntaram os discípulos. Aí respondeu ele, veja que não sejais enganados porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, né? Dizendo, sou eu, seu Cristo, né? E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será longo. Ele está falando isso para a gente. Naquela época, estava profetizando e avisando para a gente, não para eles, que isso iria acontecer agora. Então lhe diz, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas também grandes, sinal no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-nos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então aqui ele junta ali o futuro com a época deles, né? Que isso iria acontecer com o tempo, né? As perseguições na época dos apóstolos perseguiram eles, né? Desde aquela época já começou. Então seria do final para o início e do início para o final, né? Então por isso que ele fala, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, porque são tudo, isso quer dizer
que são códigos, né? Parábolas que você vai juntando o que aconteceu naquela época com o que vai acontecer. Então, quando Jesus falou da destruição do templo, de tudo aquilo que eles estavam perguntando sobre o templo, e ele já falou sobre sobre o reino de Satanás, quando seria destruído, né? Que o que importa é o final, né? Quer dizer, teria muitas coisas que acontecer, principalmente agora na nossa época, que ele fala que haveria epidemias, que é o que a gente está vendo. Nunca se viu uma epidemia tão igual a essa, a não ser a peste bubônica, que seria aquela doença do rato em 1300 e alguma coisa que dizimou bastante gente, matou, né, uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro durante 10 anos. Então ele já estava predizendo isso, né, para a gente entender quais seriam os sinais da sua vinda, e os sinais do reino dos céus. Não seria na época deles, mas sim no futuro. Então a gente tem que entender isso aqui, né, entender que isso está acontecendo, né, que Deus já permitiu isso e predestinou. Então a gente tem que entender esse momento, né, o que deve ser feito, qual a posição das igrejas, de vários pastores, se eles estão nesse contexto de entendimento, ou se eles estão só querendo utilizar a sua fé para passar por uma coisa que, lá em Levíticos, quando as pessoas adoeciam, elas eram separadas de determinado lugar e ficaria no isolamento por 7 dias, às vezes por mais dias, por mais 7. Então esse período é um período de doença, de epidemia, né? Então você pode usar a sua fé para, lógico, para orar, se proteger, né? Tomar os cuidados necessários, né? Você não pode tentar a Deus achando que você é super-herói e que você não vai pegar nenhuma gripe e nunca vai passar por nada, né? Mas nesse momento é importante a gente se proteger para porque é um momento de epidemia, de doença. Você pode usar a sua fé para orar, para que Deus proteja, mas sabendo que estamos sujeitos, né? E que é o momento de ficar em oração, continuar a ler a Bíblia, continuar a estudar. Ali eu vou citar um exemplo de como a gente pode utilizar a fé, aqui em Mateus 4:6, né? Como é que a gente deve agir nesse entendimento do que seria isso, que é algo que Deus já predestinou, né? Ele não mandou utilizar a fé naquele momento, ele mandou você, ele disse o que queria acontecer naquela época, né? Que começaria a grande tribulação, que já entra um pouco em Apocalipse, então tudo está se interligando. Aqui em Mateus 4:6, ele fala assim, quando a tentação de Jesus, né? A Bíblia fala dessa forma. E disse-lhes, né, os 5, digamos assim, então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardarão, eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo ele citou a Cristo para ver se ele usaria da fé dele, né? Ali, isso está em Salmo. O diabo citou Salmo para dizer, olha, se tu é filho de Deus, te joga daqui. Nesse sentido, ele queria testar ele, né? Se ele usaria o poder, a fé para uma coisa certa ou para a coisa errada, da forma errada. Então, é a mesma situação de você ir digamos, no hospital que as pessoas estão contaminadas com coronavírus e você chegar sem a proteção adequada, como o pessoal que está trabalhando lá. Você chegar lá sem proteção, você não lavar, você não fazer o procedimento correto, né?
Então, ali você estaria tentando a Deus. Você diz, não, eu sou filho de Deus, eu tenho fé, eu vou orar e não vai acontecer nada. Então, nessa situação ali, é o que o diabo quer que as pessoas façam, tá? Porque ali a pessoa vai cair no erro, que é de tentar a Deus. A pessoa está tentando a Deus numa situação que você está provocando. Não é algo que aconteceu sem o seu sem a sua sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento. Pelo contrário, você está tentando Deus a uma coisa que você não deveria tentar. Da mesma forma como o diabo falou, te joga-te de aqui para baixo. Né? Então você não vai se jogar de algum lugar para ver para ver se Deus te sustentaria, como está escrito em Salmo, porque como sendo filho de Deus, você teria que provar algo. Então o diabo ele faz isso, ele infla as pessoas para que você te prejudique e você peque contra Deus nesse sentido. Né? Você não pode aí, digamos, tentar a Deus nesse sentido. Quer dizer, você está provocando uma situação que por livre e espontânea vontade. Né? Você está querendo que Deus te proteja para provar algo. Então você utiliza a sua fé para outra coisa, não para isso. A fé é utilizada para outras coisas, não para isso. Então tá bom, essa é a palavra que temos para a célula, que vocês possam entender e meditar e estudar. Deus abençoe, boa semana. Na próxima semana temos mais, na quarta-feira. Deus abençoe a todos. Boa semana.